oficial que é a Alessandra Mondini, corretora de imóveis em Santa Catarina. Olha só, hein? A gente viajou para Santa Catarina dessa vez. E o nosso episódio de hoje vai ser Vendendo Sonhos à Beira-Mar, porque todo mundo sabe que o litoral de Santa Catarina é conhecido como o litoral brasileiro, certo? E a gente vai ter essa conversa com ela e ela vai nos explicar como que é ser uma corretora de imóveis alto padrão nesse litoral tão cobiçado do Brasil. Oi, Ale, tudo bom com você? Olá, boa tarde, Su. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando deste bate-papo e sou todo ouvidos. Quero ajudar a todos os nossos telespectadores a conhecer um pouquinho mais do nosso litoral catarinense, que sem dúvida é o nosso queridinho aí do Brasil. Com certeza, você vai me explicar o porquê, tá? Que eu quero saber depois o porquê, mas não vai ser para já, não, vai ser no nosso segundo episódio. Vamos É, lá. Hoje a gente vai falar sobre a Alessandra Mondini, ela vai nos contar a trajetória como corretora de imóveis, como ela chegou a ser corretora de imóveis, o que atraiu ela para entrar nessa profissão. E eu quero lembrar vocês que o Arrumando a Casa não fala somente, não aborda somente imóveis, corretores de imóveis, corretagem, mercado imobiliário, homestaging, a gente fala sobre arquitetura, design, tendências, enfim, tudo que é relacionado à casa. E é por isso que chama Arrumando a Casa, o nosso programa de entrevistas. Ale, me fala então, conta aqui pra gente como que você se tornou uma corretora de imóveis, o que te atraiu para ser, né, corretora de imóveis nesse mundo louco que é o mercado imobiliário brasileiro? Então, Su, eu costumo dizer que eu caí de paraquedas nesse mercado, não foi uma escolha minha, ele aconteceu na minha vida, quando eu nunca imaginava na vida que eu seria corretora de imóveis e como funcionava esse mercado, e simplesmente aconteceu e eu, de fato, me apaixonei por ele, né? Eu sempre fui da área comercial. Eu já fui uma empreendedora onde eu tive um comércio em Blumenau. Eu resido em Blumenau e sou paulista, né, de nascença, nasci em São Paulo e me mudei para Blumenau quando eu tinha 12 anos de idade, com os meus pais. Então, a minha trajetória profissional, ela já nasceu com comercial, com vendas, numa loja familiar, né? Então, eu trabalhei com comércio, vendendo cortinas e persianas, e diretamente ligada com o mercado da arquitetura. A gente recebia os arquitetos na nossa loja. E ao longo de 16 anos, quase 20 anos, que eu atuei nesse segmento, depois fui trabalhar como colaboradora de uma multinacional francesa, sempre na área de vendas e com produtos de arquitetura e decoração. Então, isso sempre esteve, eu digo, quase que no meu DNA, né? Uhum. E por consequência desse trabalho, eu viajava o Brasil inteiro, eu já era casada, já tinha um filho, e para a mulher a gente sabe que não é tão simples quanto, né, para os homens, acaba que é uma sobrecarga. Eu viajava o Brasil inteiro, então eu estava fora de casa de segunda a sexta-feira, chegava final de semana em casa, eu queria só estar dormindo, descansando, e ao longo desse período, como colaboradora da multinacional, eu fui ficando doente pelo tempo de trabalho mesmo, né? Por ser muito pesado. E é onde eu decidi que eu quis me desligar daquele mercado e eu não sabia o que eu ia fazer. Então, por consequência, eu estava num período sabático, uma amiga que já era do mercado imobiliário me convidou para tomar um cafezinho e bater papo, a verdade foi essa, e ela que me instigou, ela disse, Ali, você já é comercial, você tem um know-how, uma experiência comercial sobre imóveis, você aprende rapidinho. Então, eu quis fazer uma experiência, isso foi no mês de outubro, eu falei, olha, deixa para janeiro do ano seguinte e vamos ver o que acontece. Só que eu não aguentei esperar de outubro a janeiro, quando foi em novembro, para resumir, eu já estava com carro, com computador, telefone, sentada numa sala de plantão de uma imobiliária, e porque eu sempre fui muito ativa, né? Então, eu não consegui ficar muito tempo parada nesse período sabático e ingressei no mercado imobiliário. Então, eu digo que ele caiu do céu para mim
E ao longo do tempo, desse ano seguinte, que foi 2018, eu me inscrevi no curso, né, para tirar a credencial, Sim. cresci, fiz o curso, e aí onde oficialmente eu ingressei no mercado imobiliário e passei a gostar, observar o mercado, como as pessoas trabalhavam, e comecei a me familiarizar com pessoas, né? Porque o mercado imobiliário é isso. Eu costumo dizer que o corretor, ele não vende imóveis, ele é um facilitador na vida de outras pessoas. Então, em primeiro lugar, nós trabalhamos com pessoas. Quem vende imóvel é o proprietário, né? O corretor é só um intermediador desse negócio. E aí eu fui me apaixonando e cá estou. E Há olha 5 anos, só, esse ano já está fazendo, então, vai fazer 6 anos, na verdade, de mercado imobiliário. que bacana. E olha só, hein? Ela é uma paulista, mora em Santa Catarina e ela ainda não tem sotaque de lá. Ela continua com o nosso sotaque paulistano. Só Olha uma só palavra que ela fala que a gente não fala aqui em São Paulo. o que é. Aqui nós pronunciamos cresce. Lá eles Ah, pronunciam cresci. Foi a primeira vez cresce. que eu escutei isso, foi da Alessandra. Cresci. E eu fiquei, cresci, cresci. É, Que coisa! Aí eu percebi que o pessoal do Sul fala cresci é, ao invés de cresce, cresce. Mas é cresce, exato. muito legal, Ale. Ale, você pode contar para a gente assim da sua experiência como corretora, porque você fez um curso de homestaging, certo? Como Fiz. foi essa sua experiência? Depois que você fez o curso de homestaging, você juntou os dois, tentou trabalhar como corretora e homestager. Como que foi? Conta pra gente. Então, foi uma coisa louca, né, Suzana? Porque eu ingressei no mercado imobiliário em 2018. Em 2019, eu já estava no ranking dos melhores corretores em quantidade de vendas, então eu me adaptei muito fácil. Mas é interessante que desde o início, e isso, o curso que a gente faz para pegar a credencial, que eu digo que nada mais é do que um cursinho do ensino médio, né, uma revisão do ensino médio, desde aquele início eu observava a qualidade das fotos dos imóveis que eram apresentados nos Uhum, portais imobiliários. E uhum. eu ficava assim, incrédula com aquilo, eu não acreditava com aquela apresentação, como um imóvel, independente do seu valor, de pequeno, médio ou alto valor agregado ao imóvel, que ele era apresentado com aquela qualidade de imagens ruins, bagunça nos imóveis. E aquilo, para mim, eu não entendia. E eu sempre fui uma pessoa curiosa, e eu dizia, tem que ter alguém ou algum tipo de curso extra o Cresce, Aham. que a gente vai aprender como lidar e como fazer esses imóveis. Então, na minha cabeça, eu já incorporei, já tinha disse, não, aquilo não era o certo a fazer. E é nessa minha curiosidade e busca pela internet, quando foi em 2020 que veio a pandemia, eu já vinha conversando, inclusive, contigo, porque eu identifiquei a Suzana, né? Como buscando nessa busca, a gente começou a conversar, e aí eu descobri que você tinha desenvolvido um curso. E eu, na pandemia, como a gente estava em casa, né, sem ter para onde correr, foi aonde eu resolvi me inscrever e fazer o curso. E aí aquilo clareou para mim, e eu consegui entender e enxergar que eu não estava tão errada quando eu achava que, né, que ele era o modelo de apresentar um imóvel. E ele foi uma das viradas de chave, né? Foi o curso de homestaging, porque apesar de eu ser corretora, e na época eu como corretora procurava uma pessoa que fosse fazer o curso de se tornar uma Aham. homestager e trabalhar em parceria comigo. E aí um dia meu marido disse para mim: "Peraí, você mesma pode ser a homestager. Faça o curso e aplique você nos imóveis." Foi aonde, né, eu me inscrevi, fiz a primeira fase do teu curso e eu passei a aplicar. Então isso fez total diferença para minha carreira e para o mercado imobiliário em Blumenau, que na época eu atuava aqui com imóveis de terceiros, que a gente Tá. chama, né? Imóveis já Isso. prontos, É. tá? Isso. Então eu passei a aplicar as técnicas, as poucas, porque eu não fiz um curso inteiro completo, eu fiz um módulo, mas Sim. eu passei a aplicar aquelas técnicas
E assim, Suzana, o resultado foi incrível, porque logo de cara os resultados começaram a aparecer. Eu já tinha entendido que o imóvel ele tem que estar bem precificado. Então, com homestage ou sem, ele tem que estar bem Exato. precificado para ele ter uma venda rápida. E a aplicação do homestaging, da técnica, foi muito interessante, porque naquela época no mercado, os corretores de imóveis não trabalhavam com exclusividade. E eu chegava para os proprietários dos imóveis, dos apartamentos, eu sempre gostei de trabalhar com apartamentos, Aham. e eu oferecia para eles, olha, é uma técnica de marketing que ajuda, que acelera a venda do imóvel. Ah, mas o que que é? Em Blumenau a gente não tinha referência nenhuma. Então eu pegava referências de trabalhos já feitos fora de Blumenau, ou Sim, às vezes até fora do Brasil, sim. e eu levava aquelas imagens para o cliente e eu dizia, olha, isso daqui que eu vou fazer. Ah, mas você vai me cobrar alguma coisa a mais por isso? E eu dizia, não, eu não vou te cobrar nada mais, é a comissão. Então, o cliente ficava surpreso, porque eu não estava cobrando nada a mais. Eu oferecia aquele serviço para ele e, em troca, é óbvio, ele tinha que me dar exclusividade por um período daquele imóvel, porque se não faz Sem sentido eu me dúvida. envolver, É. né? E aí eu fazia parceria com algumas lojas da cidade, desde enxoval de cama, mesa e banho, como decoração. Então eu apliquei a técnica das devidas manutenções. Muitos clientes adotavam e aceitavam, né, a minha sugestão de manutenção quando precisava. Aham. E aí eu trazia esses parceiros lojistas por um período onde eu deixava aquele ambiente montado, até para fotografia ou para visita com o cliente final. E, para minha surpresa, os imóveis que eu apliquei, eles passaram a ser vendidos, imóveis que já estavam há muito tempo na pauta de vendas, em 30 dias, em 40 dias. Eu tive um retorno de um imóvel em 15 dias, que eu consegui, né, concretizar a venda dele. Então, saía todo mundo satisfeito, né? O proprietário do imóvel, eu saía satisfeita, porque isso se tornou um portfólio para mim. Eu não cobrava nada, mas como não tinha referência em Blumenau, eu usava aquilo como uma referência, como portfólio Sim. para os futuros trabalhos, né? Então foi uma virada de chave e aos poucos, ao longo dos anos, apliquei alguns imóveis, mas eu cheguei num ponto que eu vi que assim, ou eu seria uma homestager ou eu seria uma corretora de imóveis. Eu não conseguia, não estava conseguindo abraçar as duas coisas, né? Porque a demanda começou a se tornar grande. E aí, ao longo do tempo, outras pessoas foram se formando, foram conhecendo o curso, e aí eu fui agregando nesse ecossistema outras pessoas que puderam me ajudar com essa técnica. Que bacana, então. Então, você teve muito sucesso juntando o staging com a venda de imóveis, né? Porque muita gente acha que não faz diferença, né? Hoje, assim, atualmente, muita gente ainda acha que não tem diferença nenhuma você vender o imóvel arrumado ou não. Principalmente, eu não digo nem da parte dos profissionais do mercado, mas os próprios proprietários dos imóveis, os vendedores, eles acham que não faz diferença ele modificar o imóvel ou não, que vai ser tudo igual, que quando o comprador chegar ali, do jeito que está o imóvel, se ele quiser, ele vai comprar daquele jeito. E não é. A gente Não é? sabe que isso mexe muito na psicologia da pessoa quando o imóvel está arrumado ou não. E eu fico super feliz de saber que teve resultado para você isso. Mas hoje Teve em muito dia resultado. eu sei que você não está mais com o homestaging. Você pode ser que aplique em alguns momentos, mas você está mais dedicada à corretagem mesmo. E me Uhum. diz uma coisa, depois de tanta experiência boa que você teve com juntando o homestaging com a sua consultoria de imóveis, imobiliária, por que você decidiu? Você morava em Blumenau, você morava em Blumenau e de repente você decidiu mudar para o litoral catarinense, né? Aquele litoral que a gente vai falar depois, que a gente já comentou. Qual que foi o movimento? Por que vamos dizer, essa mudança brusca, né? Do interior para o litoral? Porque é uma mudança. É uma mudança. Então, tem a ver também
com desafios, né? Que eu gosto dessa palavra e eu gosto de estar envolvida em desafios e cada um tem o seu momento, o seu ciclo e tá tudo bem. E eu sou movida a ciclos temporários que eu gosto de renovar, eu gosto de mudar. E aí, não só por conta disso, mas aquela história que eu contei no passado, que eu fui lojista, que eu trabalhava diretamente com arquitetos, eu tenho ainda na veia, né? Algo que me atrai, que me chama para essa coisa de obra, sabe? De capacete, de botina, dessa coisa de estar visitando obra mesmo, de grosseira. E o imóvel novo, que a gente chama, né? De lançamento, de construtora, ele me atrai também. Primeiro, tem obra, está no litoral, que é o lugar que eu amo estar também. Era um desafio que eu quis, né, buscar algo de novo. E a gente consegue personalizar o apartamento, né, o imóvel, seja ele casa ou apartamento, enfim, né, essa opção de personalizar para quem está comprando pela primeira vez. Então, o perfil de cliente hoje que eu atendo no litoral não é o primeiro imóvel, já é um upgrade, segundo, terceiro, às vezes até um imóvel de temporada, né? Então, foram esses fatores que me atraíram para o litoral, que me traz, né, essa inspiração. Gosto muito de trabalhar a técnica do home staging também, né? E eu não deixei, porque de vez em quando tem um corretor ou outro que me procura e me pede indicação ou que me pede orientação. Exatamente. Mas o novo, né? Foi isso que me atraiu. Então, estar no litoral e trabalhar com imóveis, com lançamento, com construtoras, e eu tenho essa oportunidade de estar lá dentro, de acompanhar uma obra do início ao fim. Já passou pela sua cabeça em algum momento da sua vida? Porque para quem gosta tanto de estar em obra, assim, ver o grosso mesmo, de ser arquiteta, engenheira? Quando eu era, assim, na minha fase jovem, né, que eu comecei a minha trajetória com 18 anos, eu fiz uma faculdade de administração de empresas e naquela época eu pensava, assim, em migrar para arquitetura. Mas acabou não acontecendo e hoje, de fato, eu não penso, porque assim, eu gosto da minha profissão como corretora de imóveis, estar envolvida, como você falou, tudo que envolve a composição de um lar, né? E trabalhar com pessoas, do que propriamente. Eu não sou boa em números, eu não gosto, né, de números, eu sou mais do RH. Então, eu acho que isso também, a arquitetura e engenharia, tomaria muito, né? O cálculo ali, que eu não me identifico muito. Então, assim, deixa eu ficar onde eu estou e, como se diz, né? Cada macaco no seu galho. Então, quando eu preciso de um arquiteto e de engenheiro, eu tenho meus bons parceiros que conseguem, a gente monta um ecossistema ali para oferecer um bom serviço para o cliente também. Ótimo, muito bom mesmo isso. E assim você faz o seu serviço, né, com excelência. Você é uma verdadeira corretora de imóveis, né? Aquela corretora de imóveis que faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e não consegue, no fim, nunca nem vender o imóvel e fala que é muito difícil trabalhar no mercado imobiliário, porque não se dedica. Você é uma profissional que se dedica e gosta do que você faz. É muito bacana isso. Gente, a gente está parando aqui. Essa foi a primeira parte da entrevista com a Alessandra Mondini. Nós vamos passar para a segunda parte, que vai ser rodado daqui a uma semana. Rodado não, a gente vai gravar agora, mas vai ao ar somente daqui a uma semana. E o nosso próximo episódio, que vai ser a segunda parte, vão ser os desafios da Alessandra Mondini como corretora de imóveis de alto padrão. Não deixem de assistir, hein? Vamos lá. Até mais. Até mais.